Glória ao teu nome, Jesus. O teu nome, para te agradecer pela semana, pelo dia, pela vida, pelas bênçãos recebidas, pelas orações respondidas. Senhor, por tudo queremos te dar graças. Queremos entregar este culto nas tuas mãos, que tu fale profundamente ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, como acabamos de cantar, Senhor. Precisamos ouvir a tua doce voz. Guarda também os nossos queridos que estão retornando para suas casas. Cuida de cada um, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Precisamos de ti em todos os momentos da nossa vida. Queremos declarar a ti a nossa dependência, o nosso amor, e recebe, Senhor, a nossa adoração. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, eterna e preciosa, enche o coração, a consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que quiser, vem meu filho, vem estudar. Eu fiz por ti tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me só uma vez, tantas vezes eu Cristo humilhado. Pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ouvir dizer, vem meu filho, vem estudar, que eu fiz por ti tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém? Glória a Deus. Pode assentar. O pastor Lima vai nos trazer a ministração da palavra do Senhor. Muito boa noite, irmãos e amigos, de perto e de longe. Possivelmente muitos amigos e irmãos estejam compartilhando deste culto online, e a todos o nosso abraço e a nossa certeza de que também para você, não presente, de corpo presente aqui, mas compartilhando conosco este culto, Deus tem uma bênção para você também. Interessante que sem termos combinado coisa alguma a respeito do texto a ser examinado e refletido sobre ele nesta noite, já a própria leitura de introdução, um lindo salmo que ouvimos, de certo modo preparou a mensagem desta noite. Vocês vão perceber isso. E assim é, glória a Deus. Nem sempre a gente precisa preparar tudo com antecedência, é bom, preparo sim. Eu sou daqueles que gostam muito de preparar as coisas, acho que não faz mal para ninguém. Mas também sabemos que o Espírito Santo tem uma preparação melhor. E quando Ele o faz, então realmente está tudo certo. E eu pedi para o pastor Marcos ler conosco um texto do Antigo Testamento, capítulo 5, na segunda carta, ou seja, no segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25. Todos que me ouvem já há muitos anos já perceberam que eu gosto muito de pregar em textos do Novo Testamento, mas de vez em quando também temos que dar uma olhadela no Antigo Testamento, que afinal de contas faz parte da Bíblia e é uma preparação para a nova aliança. E de fato há muitas experiências que homens de Deus tiveram
e que para nós hoje, tão distantes daquela época, ainda tem algumas lições. Vamos ouvir então em pé, em reverência à palavra do Senhor, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25. O pastor Marcos vai ler conosco. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali. Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será este o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhes tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Amém? Podemos assentar, que Deus abençoe a sua palavra e a reflexão que vamos fazer sobre ela. Meus irmãos e amigos, o texto que acabamos de ler e ouvir fala-nos ipsis literis, ou seja, literalmente de uma guerra real, uma guerra que ocorreu, literalmente uma guerra na qual o grande servo de Deus, o combatente corajoso e muito temente ao Senhor Davi, jovem rei, estava engajado. Era uma guerra contra um povo forte. Os filisteus na época formavam um povo forte e tinham um exército muito bem armado, poderoso e valente também. Nesse episódio que acabamos de ler, a narrativa está muito clara. Os filisteus fizeram 2 investidas contra o povo de Deus e, portanto, contra Davi. Mas foram vencidos, foram derrotados pela instrumentalidade deste jovem rei, servo de Deus, o Davi, que também tinha vencido o Golias. Eu disse e repito, era uma guerra real, literalmente uma guerra. E nós hoje, graças a Deus, como povo de Deus, como cristãos evangélicos, não estamos envolvidos numa guerra literal. Não deveremos estar. Posso ouvir um amém? Amém. Inclusive nós evangélicos, de modo especial os anabatistas e batistas, e grupos que fazem parte da mesma fé, nós temos sido sempre pacifistas. Aqueles que acusam os anabatistas de que eles eram um povo também de guerra e violentos, cometeram no mínimo um grande equívoco histórico, porque a história nos diz, bons historiadores nos dizem que os anabatistas, nossos precursores, antes dos batistas, com a mesma fé no Senhor Jesus, com o mesmo ideal de igrejas de crentes, eles eram pacifistas. Houve um grupo de um anabatista fanático, Thomas Müntzer, que de fato pôs fogo na Alemanha, por assim dizer, e foi um fanático, nada a ver com os anabatistas verdadeiros. Sempre há um fanático, sempre há alguém, não é, que vem estragar as coisas de Deus, ou pelo menos querer estragar. Nós não somos dessa guerra física, dessa guerra literal. Nós estamos, na verdade, como povo de Deus, engajados numa outra guerra, numa guerra espiritual. Aí sim. E Paulo, entre outros textos e outros autores da Bíblia, diz muito claro isso, que estamos sim numa guerra espiritual.
não metidos e não engajados numa guerra literal, como Davi estava naquela época no Antigo Testamento, nós hoje estamos, sim, continuamos numa guerra espiritual, para a qual Deus quer nos dar vitória. Você ouviu bem o que eu acabei de dizer? O Deus da Bíblia é guerreiro, e é guerreiro vitorioso, general dos generais, comandante dos comandantes, e o seu povo, povo cristão, marcha sob o seu comando e na certeza da vitória. Ah, meus irmãos e amigos, todos os dias, repetidamente, constantemente, temos que marchar contra o inimigo. Inimigo forte, não devemos desconhecê-lo, ignorá-lo. Inimigo forte, muito astucioso, cheio de artimanhas, cheio de estratégias para destruir o povo de Deus, como os filisteus naquela época que destruíram o povo de Deus, da antiga aliança. E aí é muito importante a gente procurar algumas lições espirituais também destes textos do Antigo Testamento, como neste caso e neste texto aqui e agora. Na verdade, o texto nos fala, agora com as minhas palavras, de alguns passos indispensáveis a caminho da vitória. Vocês querem repetir comigo isso? Até para guardar e memorizar o tema desta noite? Passos indispensáveis a caminho da vitória. Para quem quiser ser vitorioso nessa guerra espiritual, na qual de fato todos os crentes estão metidos e engajados, há alguns passos indispensáveis. E nós descobrimos isso lendo, como acabamos de ler, e agora meditando um pouquinho mais profundamente, como é que Davi, o jovem rei, andou e se comportou, e que passos ele deu neste caminho da vitória para ter êxito como de fato teve, e como nós também podemos ter êxito hoje, sempre, se andarmos pelo mesmo caminho e seguirmos os mesmos passos. Quais seriam os passos dados por Davi, segundo o texto nos diz? Primeiro, e notemos bem, a repetida consulta ao Senhor. Observaram como Davi consulta a Deus? Como ele não quer marchar pelos seus próprios pensamentos e pela sua própria estratégia, ele era um estrategista. É interessante observar, quando a gente estuda a história, a biografia de Davi, que muitos jovens já eram, não só um pastor de ovelhas, mas muitos jovens já eram um estrategista. Muitos jovens se tornou um guerreiro, um homem com estratégias militares, com jeito de fazer essas coisas, que nem todos têm. Por isso mesmo Deus o usou, Deus o capacitou, mas também, sem dúvida, usou, vamos dizer assim, modernamente, o DNA que ele mesmo tinha, né? O próprio Davi, e faz deste homem, que era um pastor de ovelhas, que era cantor e arpista, portanto um músico, faz dele também um grande guerreiro em favor do povo dele, o povo de Deus. Pois Davi não seguiu os seus próprios pensamentos e as suas próprias estratégias, porque Davi consultava o Senhor. E eu acho que nós temos aqui, eu penso que aqui nós temos realmente uma das coisas mais importantes, um dos passos mais importantes para quem quiser ser vitorioso. É preciso saber qual é de fato a real vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas estratégias, Deus tem os seus pensamentos, Deus tem os seus planos. E muitas vezes, também nós cristãos, não estamos bem encaixados no plano de Deus. Deus tem a sua estratégia. Ele sabe o que é melhor e o que é pior. Todo cristão precisa aprender, descobrir a vontade de Deus para a sua vida em todos os sentidos. Bem provavelmente, certamente Deus enfrenta conosco, comigo, contigo, este problema muito sério, de que nós também temos a nossa própria estratégia. Nós temos os nossos próprios planos, nós temos os nossos desejos. E muitas vezes a nossa estratégia humana e pessoal não combina com a estratégia de Deus. Por isso, é tremendamente necessário, é indispensável, se quisermos ser vitoriosos, descobrir a vontade de Deus. E entre outras verdades sobre a vontade de Deus, a Bíblia diz assim, pela pena
e pela boca de Paulo, ele diz assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Convém repetir isso. Uma vontade divina, boa, perfeita e agradável. Não existe uma dosezinha sequer de maldade na vontade de Deus. Não existe uma dosezinha de imperfeição na vontade de Deus. Ele é perfeitamente bom e é perfeito em todos os seus atos e pensamentos e, portanto, também é uma vontade agradável. Nós, às vezes, temos uma vontade desagradável. Tão desagradável que, às vezes, não só acaba desagradando a nós mesmos no final de contas, ao final das contas, mas desagradando os outros. Mas a vontade de Deus, ela é agradável. E não preciso definir a palavra porque ela é muito clara. O que é a coisa agradável? É aquilo que não faz mal. É aquele que nos dá prazer. Portanto, é tremendamente necessário e indispensável que no caminho e a caminho da vitória eu descubra qual é a vontade perfeita, boa e agradável de Deus para a minha vida. Deus tem uma boa vontade para com você. Deus tem bons planos para mim e para ti. Deus promete na sua palavra, em inúmeros textos nós vemos isso na Bíblia, que Ele guiará o seu povo até o êxito final e a uma vitória final. Por mais que às vezes ao redor de nós não pareça que assim é. Uma das grandes preocupações de quem estuda a Bíblia é justamente essa questão de que a Bíblia não ignora e absolutamente não silencia quanto à presença do mal. E nos fala inclusive de anticristos. E nos fala de um anticristo final. Assim, imediatamente antes da volta de Jesus. Falarei sobre isso qualquer domingo, pastor Marcos. Já falamos sobre isso, combinamos. Um domingo, que a igreja esteja aqui cheia, para nós falarmos sobre o espírito do anticristo, que é muito antigo, que já exerceu a sua atividade espiritual para o mal antes de Jesus, na antiga aliança, que exerceu durante todo o período de Jesus e dos apóstolos, e que continua durante todos esses 2000 anos de pregação do Evangelho, agindo na mente e nos corações dos homens, e antes da volta de Jesus será um espírito mais forte ainda, o anticristo. É preciso estar de olhos abertos e ouvidos abertos para ouvir e ler o que a palavra de Deus fala sobre isso. Esse espírito anticristo continua muito ativo e vai ser mais ativo, mais fortemente ativo, à medida que os tempos se aproximam do fim. Mas temos garantia da vitória do Senhor. E para adiantar isso, numa rápida palavra, antes do nosso estudo, uma outra ocasião, num culto à noite, basta lembrar que a palavra de Deus diz que no final, com o sopro da sua boca, o verdadeiro Cristo vai derrubar o anticristo. Levante a mão para cima e diga, isso que a palavra de Deus ensina. A batalha está garantida com vitória. Os filisteus não puderam vencer o povo de Deus. E Davi procurou saber qual era de fato a vontade de Deus naquele momento e naquele episódio, para não errar, muito ao contrário, para ir certeiro e obter êxito e vitória. Amém? Descubra a vontade de Deus para a sua vida. E numa palavra isso significa, em última análise, dependência de Deus, de modo que Deus possa realizar o seu plano e a sua estratégia na minha vida e na tua vida. Muitos negócios têm dado mal. Muita gente tem se perdido nos negócios. Muita gente se perdeu no casamento. Muita gente se perdeu em outros vários assuntos e temas da vida, porque não seguiram a diretriz que Deus tinha para a sua vida. Em alguns casos é possível conserto, e glórias a Deus por isso. Em alguns casos, outros casos não se conserta mais, e leva-se para o resto da vida o peso de não ter procurado a direção de Deus. Não brinquemos com isso. Deus tem uma diretriz para mim e para a tua vida, amém? Amém, irmãos? E é preciso descobrir isso. Como é que ele descobre? Consultando a Deus. Davi era um constante consultador da vontade de Deus para a sua vida e para as suas estratégias. Por isso foi vitorioso. Um segundo importante passo para a vitória, notemos bem, e é seríssimo isso, afastar-se de
toda crença que não seja somente a fé em Deus. De onde eu descobri isso aqui no texto? Eu estou dizendo isso com as minhas palavras, mas por trás deste texto e dessas palavras que nós acabamos de ler, está essa mensagem. Eu repito, afastar-se de toda a crença que não seja somente a fé em Deus. Se você presta atenção no contexto, você vai observar, porque está no texto, que Davi fez o que se fazia na época com respeito ao espólio de guerra. Aquilo que os inimigos deixaram porque tiveram que fugir. Davi e os seus soldados levaram o espólio de guerra, que era o que se fazia na época. Todos os historiadores confirmam isso. Nas guerras sempre quem vence leva o espólio, aquilo que pertencia ao inimigo, e o vencedor conseguiu reunir e levar. Mas, prestemos bem atenção, os ídolos dos filisteus não. Tem um texto paralelo, e é bom a gente sempre consultar os textos paralelos, é o segundo livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 12, nos dá uma informação complementar e diz que quanto aos ídolos dos filisteus, Davi destruiu todos eles e os queimou. Davi podia levar, como de fato levou, outras coisas para o seu uso, para ele e para os seus soldados, mas não levou os ídolos dos filisteus. Muito ao contrário, destruiu-os todos. E eu repito, em 2 Crônicas 14, 12 diz, se referindo ao mesmo episódio, que Davi queimou todos aqueles. Vocês pensam que isso é brincadeira? Nós temos aqui uma mensagem fortíssima para o povo de Deus. Não tenha nenhuma conexão, seja de que tipo for, com a idolatria. Posso ouvir amém? Não tenha nenhuma conexão com a fé estrangeira, entre aspas, com a fé que não é verdadeira fé. Não admita na sua fé cristã nenhuma crendice. Não admita na sua fé evangélica nenhuma mistura. E isso talvez mais do que nunca, para falar só em termos de Brasil, mas é algo que se espalha por todo o mundo. E quanto mais chegarmos para perto da volta do Senhor, isso mais vai crescer e está crescendo. O que nós chamamos de linguagem um pouco mais complicada, nós chamamos isso de sincretismo. Irmãos, é assustador o chamado sincretismo religioso. Uma mistura de crenças. E só porque se fala em Deus, pastor Marcos, não é? Não, mas fala em Deus. Só porque é mencionado o nome de Deus, é bom. Absolutamente errado. Mais do que um equívoco, um tremendo erro e pecado. Não se brinca com isso. Deus nunca tolerou isso. O simples fato de se falar em Deus ainda é muito pouco. Até porque Jesus disse que naquele dia muitos dirão: mas em teu nome, Senhor, fizemos isso e aquilo, até expulsamos demônios e até fizemos milagres, e o Senhor dirá: não vos conheço. Não me peço para explicar os detalhes disso, que eu não sei. Não sei tudo, não sei explicar tudo, só sei dizer, porque está na Bíblia, que Jesus disse. E nós corremos um perigo enorme, para falar em termos de Brasil, numa época em que, por um lado, graças a Deus, o Evangelho se espalha, e se diz que nós já somos aí mais de 30 milhões de evangélicos. É preciso dizer alto e bom som e com toda a coragem que há muito sincretismo, inclusive no meio dos evangélicos. Mas nós não podemos compactuar com isso. Nunca chegaremos à vitória real. Não seremos cristãos vitoriosos se nós compactuarmos com isso. Deus não admite isso. Nem mesmo, meus amigos, e ouçam bem pais que têm filhos na escola, e nem mesmo a título de folclore, porque muita feitiçaria, muitas práticas de feitiçaria e crendices estão se espalhando e entrando nas escolas, e nossos filhos e netos, para falar, como eu falo já, um senhor de idade, nem tanto. E precisamos engolir isso, precisamos não. Não queremos e não vamos engolir isso. Posso ouvir um amém? Amém.
E se engolirmos isso, estamos realmente assumindo um compromisso com o reino das trevas. Preciso declarar em nome do Evangelho genuíno que isso não pode ser engolido pela igreja. Crentes verdadeiramente crentes evangélicos não podem aceitar isso. Com respeito, com educação, vamos ter que declarar para as nossas diretoras, para os nossos professores, para os nossos mestres, que não concordamos com isso. Se quisermos ser uma igreja vitoriosa e termos êxito ao final. Davi acabou com a idolatria naquele momento. Queimou todos os ídolos. Porque Davi era um servo de Deus e nunca compatou com essas coisas. Amém? Nenhuma outra crença, nenhum outro Deus, nenhuma outra prática que comprometa a nossa fé verdadeira e verdadeiramente evangélica, porque este é um passo certo para a vitória em todos os tempos e em todas as épocas. Andar na fé firme em Deus, o único e verdadeiro Criador, sustentador de todas as coisas. Nem mesmo a tipo de folclore, eu repito, devemos engolir isso. Aqui a igreja de Jesus tem que ser muito firme e muito forte. Que nos chamem de fanáticos, que nos acusem de fanatismo se for isso, sem nunca poder dizer: os crentes matam, os crentes usam de violência. Mas se disserem: os crentes são fanáticos porque se agarram só em Jesus e proclamam só a fé evangélica, louvado seja o nome do Senhor. O evangelho que eu proclamo, que não é meu, que é o evangelho que Jesus ensinou e os apóstolos continuaram pregando assim, é este evangelho, que não admite essas coisas. Se você quiser ser vitorioso, livre-se de toda crendice, de toda falsa doutrina, e se agarre no verdadeiro Jesus, na sua palavra e no seu evangelho. A vitória está garantida. Ou será que Deus vai falhar? Ou será que Deus por acaso algum dia falhou? Louvado seja o seu santo nome. Ele é fiel. E Ele especialmente é fiel para os que são fiéis a Ele. Ele é fiel sempre, mas Ele tem um carinho todo especial e um cuidado todo especial por aqueles que o amam e levam a sério a sua fé, a fé no Deus verdadeiro, a fé em Jesus Cristo. Um terceiro passo importantíssimo, que também Davi dá nesse episódio, que talvez seja um dos mais cruciais, é justamente este: esperar pelo momento de Deus. Diga isso comigo: esperar pelo momento de Deus. No seu relógio, para falar assim, na sua cronologia e na sua estratégia própria de um Deus eterno, todo-poderoso e altíssimo Deus, Ele tem o seu momento. Como é difícil para nós entendermos isso e aceitarmos isso. Como é difícil nós aceitarmos que Deus tem o seu momento, que muitas vezes não é o meu momento, que não é o teu momento, é o momento de Deus. E eu tenho lido esse texto já muitas vezes, pelo menos várias vezes, há muito tempo atrás, e sempre me despertou muita atenção esse aspecto, esse detalhezinho, que não é detalhezinho, um grande detalhe do contexto e do texto mesmo, quando está escrito que Davi pergunta a Deus de novo. E aí Deus diz: ainda não, espera um pouquinho. Mas quando tu ouvires o barulho das folhas da amendoeira, então podes avançar, porque eu já fui na frente. Louvado seja Deus. Sabe onde é que nós pecamos contra nós mesmos, sobretudo contra Deus? Sabe onde é que nós erramos tremendamente e caímos? É quando a gente não tem ouvido sensível para ouvir o sinal de Deus. Não, você também vai me dizer: pastor, é muito complicado isso. E pode ser. E pode ser. O sinal de Deus.
Mas o sinal de Deus é firme e verdadeiro. Nunca enganará ninguém. A questão crucial e fundamental é se nós estamos com ouvidos sensíveis para perceber o sinal de Deus. Isso implica, meus irmãos e amigos, de longe e de perto, isso implica muita sensibilidade ao falar de Deus. Isso implica intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não conhece os seus sinais, por assim dizer, um pouco aleatoriamente. Se você conhece bem o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, um sinalzinho dele ou dela já não é o suficiente às vezes para decidir? Eu estou falando alguma fantasia? Não é assim que funcionam as inter-relações? Se eu tenho intimidade com uma pessoa, eu posso conhecer também alguns sinais dessa pessoa. Os mais velhos, não precisa dizer a idade, os mais velhos ainda são daquele tempo em que só um olhar do papai, né? Alguém desse tempo? Alguém desse tempo ainda? E tem gente jovem aqui. Tem gente levantando a mão. Como é, me permitam, você sabe quando eu faço isso. Como é, Carlinhos? Era assim no seu tempo? Que aliás você é um dos filhos mais parecidos com o seu querido pai, que eu conheci tão bem, era muito amigo dele, pastor João Batista. Um olharzinho do pai, né? Não precisa falar. Tem mais gente dessa época? Claro que tem. Os tempos em que só uma olhadela, só um olharzinho, que às vezes não era um olharzinho, né? Era um olhar daqueles de realmente cortar. Você é desse tempo ainda, pastor Marcos? Conheci bem seu pai. Pois é, porque conhecia. Só uma olhadinha. Nem falava. E já tremiam as pernas. Interessante como essas coisas funcionam nos relacionamentos, né? Agora, não tanto, não mais, não tenho feito mais isso, permiti-me aqui essa referência mais pessoal. Mas há algum tempo atrás, minha esposa, ela conhecia o meu assovio. Agora não sabe mais porque eu não assovio mais para ela. Verdade. E o meu assovio ela sabia. E ela virava o. Não vou fazer para não querer me imitar depois. Não querer me imitar, não, eu não vou permitir. Brincadeira à parte. Não, estou falando sério. Quando as pessoas se conhecem, tem mais intimidade, só um sinalzinho, só um olhar, só uma virada. Como é que nós vamos perceber os sinais que Deus tem para nós? Para nos dar direção, para nos guiar, nos levar ao êxito e à vitória, se nós tivermos intimidade com Ele. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Essa questão da intimidade com Deus é seríssima, meus amigos. Eu tenho percebido, quanto a mim mesmo, quanto a minha pessoa, eu tenho percebido que aqui eu tenho um desafio diário e constante. Será que alguém aqui nesta noite pode dizer: conheço a Deus com toda a intimidade? Porque é assim que nós vamos ter sensibilidade para ouvir os sinais de Deus. Mas de qualquer forma, sempre perguntando a Ele de novo, sempre ouvindo a sua palavra, que tem milhões de dicas, por assim dizer, para nos mostrar o caminho certo. Muita coisa não é preciso nem ouvir ter uma revelação direta, não é necessário. Muita coisa que às vezes o povo de Deus está pedindo, uma revelação toda especial, é totalmente desnecessária, fora de propósito, porque ela está aqui. E é ler, e ler, e ler de novo, e ouvir de novo essa palavra, que assim vamos conhecendo Deus mais de perto, sabendo o que Ele pensa de nós e sobre nós e para nós. E vamos então descobrir que de repente chegou o momento de Deus. E é isso que de fato está muito claro aqui, nessa terceira
nesse terceiro aspecto, nesse terceiro passo tomado e dado por Davi. Quando tu ouvires o barulho das folhas das amoreiras, pode subir, Davi, porque eu já fui na frente. Irmãos, que coisa gloriosa quando podemos saber que Deus está à frente. Nós temos enormes problemas nesse particular, porque muitas vezes nós vamos à frente. Nós não esperamos por Deus. Nós estamos tão ansiosos, não é verdade? Nós estamos tão intranquilos, nós estamos tão desejosos, anelantes de chegar à vitória, que nós atropelamos as coisas. Mas Davi não fez isso. Não sei quanto tempo ele esperou. Talvez ele tenha esperado muito nesse episódio. Mas, de qualquer forma, ele seguiu a risco que Deus lhe disse. Espera o sinal das amoreiras. Ah, meus amigos, há muitos tipos de amoreiras. Deus sabe te dar o sinal. Fique firme nisso. Procure isso. Seja sensível para com a ação de Deus. E de repente, Ele já está na tua frente. Para fazer tudo aquilo que você não consegue fazer. Para fazer tudo aquilo que jamais você vai conseguir. A vitória está garantida em que nós não fazemos o que nós não podemos e não sabemos. Mas onde Deus faz o que só Ele sabe e pode. Amém? Estou logo concluindo. O Senhor está à frente da batalha. Este grande, supremo, altíssimo general vai à frente, não atrás. Ele não precisa se resguardar. Geralmente um comandante militar se resguarda, né, pastor? Fica mais atrás. Fica na retaguarda. Deixa que os artilheiros, né, fiquem lá guerreando. Deixa que eles vão lá na frente. Até porque, se cair um soldado aqui, um sargento ali e um capitão ali, o general ainda precisa ficar com vida. Não é assim com Deus. Como Deus não precisa ter medo de nada e nunca cairá, porque Ele é o Deus eterno e altíssimo, Ele vai à frente. Que bom que o nosso Jesus foi à frente, né? Às vezes a gente não tem ouvidos abertos para ouvir e também uma compreensão profunda dessas coisas, que o nosso Senhor Jesus, Ele tomou à frente. Tudo aquilo que era preciso fazer, Ele fez à frente. Ele foi à frente. E por isso também nos ganhou a vitória já, porque Ele é um general vitorioso. Se você deixar, se eu deixar, se nós deixarmos Deus ir à frente, Ele tem surpresas para nós. Não é por menos, vejam bem, e aqui não é apenas uma alegoria, é uma gloriosa realidade, embora haja um pouco de alegórico nisso, mas é uma realidade gloriosa. Vamos transpor essas coisas agora do Antigo para o Novo Testamento. Não é por acaso, não é sem sentido que Jesus disse assim para os discípulos: ficai onde? Em Jerusalém. Quer dizer quantas palavras minhas, mas é a mesma coisa. Esperem um pouco em Jerusalém. Até quando, irmãos? Até quando? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vamos traduzir agora com as palavras do Antigo Testamento nesse episódio. Até que haja o barulho das amendoeiras. E no dia de Pentecostes, houve um barulho incomum. Barulho que absolutamente vinha de Deus. Não barulho de garrafas vazias. Não barulho de homens gritando e não sabendo por que gritavam. Mas um barulho, como o texto bíblico diz, com todas as letras, ipsis literis, mais uma vez, literalmente. Grande barulho. Um som veemente. Vento que encheu toda a casa. Mas não era vento, era a presença do Espírito Santo. E tendo acontecido isso, vamos dizer mais uma vez na linguagem deste episódio, tendo acontecido o barulho das folhas das amendoeiras, agora alegoricamente falando, agora sim os discípulos estavam prontos para avançar. Amém? E não é fantasia, gloriosa realidade. É dali, a partir daquele momento,
quando Deus tinha dado o sinal, Jesus tinha deixado o sinal, e aconteceu, é que então sai uma igreja vitoriosa, apóstolos cheios de poder, apóstolos corajosos. Veio a espada, derrubou alguns, é verdade, mas não derrubou a igreja. Veio a perseguição e apedrejaram Estevão, e ele morreu, mas a igreja não morreu. E colocaram um dos apóstolos na cadeia e depois passaram a espada nele, Tiago, mas a igreja não morreu. E depois, mais tarde, Pedro e Paulo também caíram, um pela espada, o outro crucificado, segundo diz a história. Informações extra-bíblicas. Mas a igreja não morreu. E mandaram, e era, portanto, já na época de imperadores cruéis e inclusive imperadores que queriam ser deuses, como o caso de Domiciano, no finalzinho do primeiro século, e mandam João, um dos últimos apóstolos, convida para o mar Egeu, para a ilha de Patmos. Foi perseguido, nem mesmo ele morreu naquela época, morreu um pouquinho mais tarde, e a igreja não morreu. E a gente dá uma olhadela na história da igreja e vê milhares e centenas de milhares de pessoas crentes caindo ao fio da espada, amarrados em caudas de cavalos bravos, atirados em caldeirões de óleo fervente, atirados às feras na arena, mas a igreja não morreu e não morrerá, porque o Senhor é o general vitorioso e levará a bom termo o seu povo, se o seu povo andar na estratégia de Deus. Felizmente, e aqui realmente eu quero concluir, sempre houve um Davi, e muitos Davis, seja você um deles, seja eu também, sempre houve pessoas que andaram no trilho de Deus e na estratégia de Deus. Sempre houve crentes que obedeceram a Deus. Sempre houve cristãos que andaram no trilho que Deus traçou. Sempre houve igreja que amou Jesus até as últimas consequências. Não negaram a fé, não se misturaram com nenhum tipo de sincretismo religioso, não admitiram nada dessas crendices e superstições dos homens e diabólicas, mas ficaram firmes na fé, firmes em Jesus, agarrados nele e na sua palavra. Se nós andarmos também nesses passos e nesse trilho, a garantia é certa, a vitória é certa. Eu concluo, portanto, essa reflexão com meu coração cheio de coisas boas, como eu muitas vezes digo, recapitulando. A constante consulta a Deus, sempre de novo falando com o Senhor, o afastamento de toda a fé falsa e de tudo aquilo que não é a fé verdadeira, e a espera confiante até o momento de Deus chegar, esses passos garantem a vitória. Qualquer coisa fora disso é um perigo. Pode terminar num tremendo desastre, mas graças a Deus que Ele mesmo quer nos ajudar, nos fortificar, para que sejamos crentes vitoriosos. É para ti, é para mim, e é para todo o povo de Deus, enfrentando os filisteus inimigos desta vida, que querem a todo pano destruir a nossa fé, destruir a nossa crença em Jesus e acabar com a nossa vida espiritual. Não conseguirão se nós andarmos nos passos de Davi nesse sentido. Amém? Vamos ficar um minutinho em pé. E esse é um momento de decisão. Esse é um momento em que cada um deve se perguntar para si mesmo diante de Deus: meu Deus, eu vou ser um vitorioso? E a resposta é essa: você pode ser vitorioso, se andar nesses passos. Se nesta noite alguém percebe, eu diria no plural, se algumas pessoas aqui percebem que precisam dizer a Deus com toda a sinceridade: meu Deus, me fortifique e fortalece, porque eu quero ser vitorioso, como Davi foi. Então eu quero te convidar para você ter coragem de chegar aqui à frente, que nós vamos, pastores, orar contigo. Nós vamos orar por ti, te ajudar no momento de oração. Que essa palavra fique bem clara, trabalhando mais no seu coração, realizando, quem sabe, algo mais
que o próprio pregador não conseguiu explicitar, explicar para você. O Espírito Santo faz uma obra completa, ele sabe fazer isso. Para você ser vitorioso. Tens andado muito apressado, querendo de qualquer maneira ser o ganhador e ter a vitória? Calma um pouquinho, espera em Deus. Deixa chegar o momento de Deus que Ele vai agir. Vai fazer coisas extraordinárias. Que bom que nós podemos, neste momento, orar juntos. E clamar ao Senhor. E dizer para Ele: Senhor, firma-me nos teus passos e na tua estratégia. Ninguém vai ser perdedor se andar na estratégia de Deus. Muito ao contrário. Vai ser ganhador. Amém? Vamos levantar nossa mão direita para os céus. Você ainda pode vir se quiser, com toda a liberdade. Deus sabe o que você está precisando. Pode chegar mais perto. E lá no seu banco, você pode e deve fazer a mesma coisa. Entregar inteiramente sua vida aos cuidados do Senhor e pedir-me ajuda que eu possa tomar esses passos como Davi tomou. A vitória, ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai chegar. Amém? Glórias ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, Senhor, tendo ouvido a Tua palavra, nós entendemos sim que a Tua palavra é verdade. Nós precisamos, Senhor, depender muito da Tua estratégia para a nossa vida. Nós queremos também que isso seja assim, que isso aconteça na nossa vida. Nós precisamos muito, Senhor, ajustar os nossos passos ao Teu desejo e à Tua vontade, para que sejamos vitoriosos. Perdoa-nos porque às vezes, quem sabe muitas vezes, nós nos adiantamos, nós passamos por cima da Tua vontade, acabamos atrapalhando, e Tu não pudeste realizar a Tua boa vontade na nossa vida. Senhor, ajuda-nos, perdoa-nos por isso. Tu sabes como está com cada um de nós. E queremos sair daqui dessa noite dizendo: Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua graça, queremos aprender mais de Ti. Aprender a Tua vontade, descobrir a Tua vontade para as nossas vidas. Entregar o nosso próprio caminho aos Teus cuidados. Esperar em Ti para que chegue o momento da Tua operação, como Davi esperou, no momento em que o Teu sinal foi dado e Tu começasses a operar, porque estavas já na frente e garantindo a vitória para o Teu povo. Obrigado, Jesus, nessa noite, porque Tu estás à frente do Teu povo. Ninguém precisa se apressar, ninguém precisa ultrapassar o sinal antes que de fato seja o sinal de Deus. Ninguém precisa atropelar nada. Não, Senhor, porque Tu estás à frente. Eu quero declarar isso mais uma vez em Teu nome, Senhor, que Tu estás à frente. E Tu vais cuidar de tudo. Ajuda-me a mim, como Teu pregador, para que eu também creia mais e mais nisso, e possa esperar sempre em Ti, para que Tu estejas realizando grandes e maravilhosas coisas. Eu Te louvo porque nesta noite a Tua palavra, mais uma vez, sem dúvida, tem realizado o Teu plano, e mais uma vez a Tua palavra estará agindo em cada coração, para a glória do Teu nome e para o nosso próprio bem pessoal. Que ninguém saia desse culto, Senhor, sem levar essa palavra muito clara na sua mente, agradecendo, porque isso não são invencionices humanas, mas é a verdade dos céus e a verdade de Deus para todos nós que somos crentes. Se alguém veio a este culto, Senhor, e não Te conhece ainda, não tem intimidade contigo, se alguém nos assistiu, nos acompanhou até agora neste culto online, Senhor, e não Te conhecia e não tinha intimidade contigo, Senhor, muda essa situação hoje mesmo. E quem sabe, até mesmo longe de nós, online, muitas pessoas possam tomar uma decisão para Ti e possam andar nesses passos que vão levá-las também à vitória sobre todo o mal, à vitória que vem dos céus. Em nome e por amor de Jesus, amém e amém. Que Deus ricamente te abençoe.
e te faça um vitorioso, uma vitoriosa, como ouvimos nesta noite. Pode assentar. Enquanto estivermos cantando, você pode servir ao Senhor com a tua oferta voluntária, tua oferta de gratidão. É pedido da Julinha, que vai me ajudar, né, Julinha? Vamos cantar a canção Como Zaqueu. Como Zaqueu. Como Zaqueu, Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso
Deus é Deus de milagres. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar, agradecer a Deus. Que tu possa ter uma boa semana, abençoada pelo Senhor, guardada pelo nosso Deus. Que tu possas estar aqui nas programações, buscando ao Senhor. Que Deus possa nos levar em paz. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que pôde chegar aqui. Obrigado pela tua palavra que nós ouvimos. Permita, Espírito Santo, que com a tua ajuda possamos seguir a tua voz. Permitir que tu possas sempre ir à nossa frente. E ensina-nos a esperar com paciência em ti, ó Deus, para termos vitórias em todas as áreas de nossas vidas. Pai querido, leva o teu povo em paz, em segurança. Dá uma semana abençoada e frutífera a todos nós. E receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do seu Espírito Santo seja com a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos em paz.